Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós temos um episódio pesado, doloroso, mas eu garanto que ele é muito necessário. É necessário que a gente traga o tema, fale sobre isso, para que talvez muitas pessoas que estejam aí do outro lado tenham alguém próximo ou se identifique com esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre abuso sexual dentro da própria casa. Sobre quando o agressor é aquela pessoa a qual deveria proteger. Sobre o silêncio imposto pelo medo, sobre a culpa que nunca foi da vítima, sobre a força absurda que sobrevive ao impossível. Porque quando a gente acha que é impossível, a gente encontra pessoas como a minha convidada de hoje que transformaram. E eu deixo esse recado aqui muito importante para você que está assistindo a gente. Não é sobre o que te acontece, é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. Então hoje eu recebo a Adriana, nosso segundo encontro. A Adriana é uma mulher que viveu abusos sexuais durante a infância dentro do seu próprio lar. Por alguém que socialmente era visto como uma pessoa íntegra, correto e um homem de família. Adriana atravessou anos de violência, medo, ameaças e principalmente do silêncio. Sobreviveu ao terror psicológico, à dor física e ao peso de principalmente não ser ouvida. Hoje ela é mãe, ela é esposa, ela é psicanalista, transformou a sua própria história em aquilo que a gente ama, em propósito. Decidiu quebrar o ciclo e dar voz a outras mulheres que cresceram neste silêncio. Adriana, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Eu já digo que eu já começo emocionada porque eu já te falo, né? Nosso segundo encontro, nós estivemos na roda de conversa, estávamos falando sobre ela antes de começar esse episódio e é uma honra receber Foram muitos pedidos dentro da rede de pessoas que queriam conhecer mais profundamente a história das pessoas que passaram, então eu fico muito grata de você mais uma vez poder estar aqui com a gente e contar a sua história. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também a você que está nos assistindo. Essa é a nossa maior missão, trazer clareza, mostrar que existe vida após o trauma e um pouco mais de consciência para quem está assistindo a gente. Obrigada. Obrigada a você. Então vamos lá, a sua história, né, o que te trouxe até aqui, o que uniu as nossas histórias e a nossa conversa foi exatamente o que veio de lá de trás, aquilo que eu preservo demais, que eu falo nas minhas campanhas, o meu próprio projeto Silêncio que Grita começou quando você era simplesmente uma criança. Então, como que é para uma criança tentar entender que algo de errado, porque demora para aquilo tudo ser entendido, que algo de errado está acontecendo com uma pessoa que deveria exatamente te proteger. A criança ela não tem bagagem para ter essa percepção, né? Então, às vezes a gente, enquanto sociedade, exige muito que tenha um entendimento, porque quando você está dentro da sua própria casa, qual é a referência que você tem? É a referência de que o que é ensinado ali é o seguro, o que é ensinado ali é o correto. Se estão fazendo é porque te amam. Então, uma criança dificilmente ela vai conseguir perceber de primeira. E é como a gente sempre traz. O abuso, a violência, ela nunca começa na sua forma aumentada. Ela vai começando aos poucos. Porque esse abusador, essa pessoa que pratica a violência, ela está sempre testando o limite dessa vítima. Como que ela consegue chegar? Então, primeiro eu preciso ser um bom pai, eu preciso cativar, eu preciso ser o paizão, eu preciso ser aquela pessoa próxima, eu preciso ter a conexão. E aí depois começam a sequência de violência, a sequência de abuso, que é justamente para testar até onde eu consigo ir, até onde eu vou. E quando questionado, você sempre traz aquela fala que eu estou fazendo isso para te proteger, é o seu bem, é assim que funciona. Como que uma criança ela vai olhar para aquela situação e vai entender isso aqui não é normal? Hoje a gente sabe que não é normal porque a gente tem diversas histórias, a gente tem bagagem de vida, tem conhecimento. Mas para uma criança, a criança ela não consegue discernir
o que é certo, o que é errado. Então, não dá pra gente fazer essa conexão, sabe? Não dá pra gente exigir que tenha esse comportamento. E se você puder, e aí é onde a gente vai entrar mais profundamente, contar um pouco mais a sua história. A sua história vem de um abuso feito pelo seu próprio pai. Então, no nosso primeiro encontro você contou, a gente tinha relativamente um tempo mais restrito, e eu queria que você contasse pra gente, se você puder, se você se sentir confortável, porque, como eu te falei, aqui é um espaço para que você se sinta confortável, não quero de forma alguma que você se sinta mal por isso, mas hoje eu vejo que essa sua história te transformou, então se você puder contar um pouco sobre a sua história para o pessoal entender, e a gente vai se aprofundar um pouco mais. Não, sem problema. Eu era bem pequena, ali perto dos 8, 9 anos de idade, e eu lembro como se fosse ontem, né? A gente fez uma viagem para buscar um carro que minha mãe tinha comprado, e foi a primeira vez que eu fiquei sozinha com meu pai, né, no hotel. Nessa primeira noite, eu senti ele me alisando, me abraçando diferente, mas aí entra naquela questão, né? Tava dormindo, acho que eu pensei coisa errada. Então, você enquanto criança, você nota que tem alguma coisa estranha, mas você não sabe o que aquilo significa. Você se sente incomodado, você não se sente confortável. E aí passou, né? Então, depois veio a questão de menstruação. Então, deixa o papai ver se você já menstruou. E aí tirava a calcinha, olhava a parte íntima, pegava na parte íntima, então eu estou examinando. Então perceba, ainda não tinha relação sexual. E é assim que começa. E é até curioso falar disso, porque quando houve a denúncia, quando eu precisei dar meu depoimento, e eu até estava revisitando o processo esses dias, porque tem muita coisa que eu não lembro, então tem detalhes que eu não lembro, que eu falo, cara, realmente isso aqui aconteceu. Pouco eu falava sobre isso, porque na nossa cabeça o abuso sexual é o quê? Uma penetração, é algo a penetração, mais profundo. Precisa ter aquilo ali, senão, mas na verdade não é uma passada de mão, é o desrespeito, então não precisa chegar nesse ponto. Então quando você vai olhando o comportamento desse abusador, ele começa devagar. Então, qual é a criança que tem um pai e uma mãe, que de repente o pai vai falar assim, não, eu tô fazendo isso para examinar você, para ver se a criança não sabe se é o médico que examina, quem que examina. Para ela tá ali, tá tomando banho. Então, tudo isso acontecia nesses momentos. Depois que eu fiquei um pouquinho maior, ali por volta dos 10 para 11 anos de idade, foi quando, de fato, a penetração começou a acontecer. Então, antes disso, tinha o quê? Tinha muita violência. Dentro da minha casa, a minha mãe apanhava, né, sempre empurrada, enforcada. Então, tinha aquele ambiente familiar que ninguém podia rir, ninguém podia falar alto. A minha mãe não podia usar blusa de alcinha, tinha que ser sempre manga comprida, porque senão ela era tida como vagabunda, como mulher que não prestava. E assim, a gente era uma família que a gente não tinha grana. Então, a minha mãe trabalhava de segunda a sábado, de manhã à tarde e à noite dava aula na faculdade, e ele se aproveitava desses horários. Quando ele estava trabalhando, ele saía do trabalho e ia até em casa depois do almoço para praticar o abuso. Então, eu lembro assim, como se fosse ontem, é muito viva essa memória de terminar de almoçar, ter que fechar todas as portas para ninguém escutar, colocar a minha irmã mais nova para dormir e ir para dentro do quarto. Então, tudo isso acontecia. Acontecia durante viagens, depois começou a acontecer durante a madrugada, enquanto minha mãe dormia, porque é mais ou menos assim, ele vai sentindo segurança. Então, eu posso continuar fazendo, porque se eu fiz até aqui e não fui pego, eu posso continuar. E é justamente nesse ponto que a gente vai entrando naquela confusão do que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? Então, ali por volta dos 10 anos começou a acontecer isso. Era uma pessoa muito violenta, mas aí a gente volta naquele contexto, né? Não é violento, é só estressado. Não só está educando os filhos, né? Não, é um pai rígido, né? Então, assim, eu não vejo isso como rigidez. Imagina, minha filha, o meu marido chega a dar um tapa na cara da minha filha, isso não é uma forma de correção. Então, você não pode bater em idoso, você não pode bater em mulher, você não pode bater em cachorro, mas em criança você pode bater? É normal? É para corrigir?
Então, assim, não é assim que funciona. Então, tudo isso acontecia, né? Principalmente as brigas com a minha mãe eram brigas, assim, horrorosas, de eu estar dentro do quarto e ter que fingir que tá dormindo. Eu tinha uma irmã mais nova na época que morava com a gente. Ele proibia minha mãe de ver minha irmã mais velha, e na época ela era adolescente, e sempre sobre constante ameaça. Minha mãe, se você me largar, se você se separar de mim, porque minha mãe chegou a falar várias vezes que queria se separar por esse comportamento descontrolado. Depois ele vinha, pedia desculpa, falou que perdeu a cabeça, que ia mudar, mas se ela se separasse, ele matava a filha dela, que é a minha irmã mais velha, que não era filha dele. Então, assim, como que você toma uma decisão? E aí você cresce... Você decide ficar por proteção. Você vai decidindo ficar porque você acha que você não tem escolha. E é uma decisão inconsciente, você vai ficando. Então, assim, eu cresci num ambiente de extrema agressão. Então, chamou na escola por alguma coisa, mau comportamento, alguma coisa, sabia que ia apanhar em casa. Só que o apanhar não era só um tapa, era apanhar até a pele rasgar, até sair sangue. Era um espancamento mesmo. Isso, na minha cabeça naquela época, era o que todo pai fazia para o filho se endireitar. É normal. Era a sua referência de casa. Exatamente. Tanto que a gente vê muita gente na internet hoje ainda falando: apanhei de fio, minha mãe rasgava minha pele e eu tô normal, e não me aconteceu nada. Então as pessoas... E eu sobrevivi. As pessoas normalizam. Então, que bom que você sobreviveu, porque tem muita gente que não sobrevive. Tem muita gente que se perde nesse caminho. Então é legal a gente pare, por gentileza, com esse discurso que ele não é legal. Exato. Então é legal a gente olhar para esse ponto e entender como que começa a violência. Hoje eu tenho clareza, a violência com a minha mãe não começou com ele dando um tapa na cara dela. Começou com ele silenciando uma vontade dela. Não, você não vai porque eu tô mandando você não ir. Você não usa essa roupa porque eu não quero, porque eu não gosto. Você não usa essa roupa porque você é uma mulher vagabunda. Então você vai perdendo o seu poder. E quando você vê, você já tá numa situação muito maior. O abuso é dessa mesma forma. E muitas vezes, esse abuso, como você disse, ele é disfarçado de um cuidado. Então você relata que muitas vezes esse abuso vinha desses cuidados e que achava que isso era normal, porque a gente mesmo fala, né? Olha, o único que pode tocar na sua parte íntima é o papai e a mamãe, porque cuidam de você. Então essa é a referência que os filhos têm dentro de casa, né? E hoje, você olhando para trás, quais os sinais você acredita que os pais e as mães e os profissionais precisam, diante da sua história toda, né, reconhecer para poder tratar de forma diferente? As crianças e as vítimas, elas precisam ser ouvidas, porque a sociedade tem muito hábito de julgar antes de qualquer coisa. Então, eu julgo primeiro e depois eu vejo se eu acolho. Eu julgo primeiro e pergunto o mais e o porquê. Sempre tem um mais e um porquê. Mas qual era a sua roupa? Mas será que você não deu a entender? Mas será que você tem certeza do que você está falando? Então, o mais e o porquê a gente precisa tirar. Ah, Adriana, mas tem muita gente que inventa. Pode ser, mas não é a maioria da realidade, sabe? Então, é a gente olhar para o comportamento dessa criança. A criança dá sinais o tempo todo. O tempo todo. Do nosso jeito, a gente vai dando sinais. Seja na escola, seja um comportamento de agressividade. Então, às vezes, tem crianças que são... Eu era extremamente agressiva. Eu era uma criança que eu resolvia tudo batendo. Eu porque batia, era a forma que você tinha dentro da sua casa. Porque era a forma como eu tinha. Aí falava assim, é uma criança muito rebelde. Danada, muito rebelde, muito bagunceira. Aonde chega... Meu Deus do céu, ninguém quer tá chegando a fulana. Entendeu? Então, assim, e existia isso. Só que as pessoas, elas não têm um olhar de falar assim, deixa eu entender o que tá acontecendo. Não tem a empatia. Não consegue ter esse olhar. Deixa eu entender o que tá acontecendo, porque é na rebeldia que eu vou externar tudo aquilo de ruim que eu tô vivendo. Então, quando começou essa sequência de abusos, quando começou essa sequência de violência, de agressão, eu entrei num nível de estresse gigantesco que eu queria morrer. E eu não queria mais estar ali, me incomodava. Eu lembro assim de acordar e falar assim, meu Deus, eu tô viva de novo. Eu não queria viver. E eu amava ir para a escola, porque a escola era o lugar que eu ficava mais feliz. E eu chorava muito quando tinha férias,
Que criança que chora quando tem férias. Então, vamos olhar para dentro de casa, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então, tudo bem você gostar muito da escola, mas eu não queria sair de lá. Eu queria ficar lá para sempre. Se eu pudesse morar lá, eu morava lá. Então, porque lá você tinha acolhimento, lá você era ouvida, Exato. Respeitada. E às vezes nem é só tudo isso. Eu tinha paz. Ali ninguém abusava de mim, então ali eu tinha paz, ali ninguém me batia, ali ninguém me espancava, ali eu não vivia em vigilância, sabe? De olhar e falar assim, meu Deus, eu não posso respirar errado, meu Deus, eu não posso dar gargalhada. Você queria alto. ser invisível dentro da sua própria casa. Eu preferia ser invisível, e é assim que a gente vai aprendendo a viver, só que isso no longo prazo o preço é caro, o preço é muito caro. Ô Adri, e me fala uma coisa, diante desses espancamentos vinham marcas físicas, né? Como você disse, até a pele rasgar, uma pele roxa, uma pele avermelhada. Isso não era percebido na escola? Tem 2 pontos. O primeiro ponto, alguns eram perceptíveis, né? Então, por exemplo, teve uma vez que ele ficou muito bravo, que foi quando eu falei que eu sabia que o que ele estava fazendo era errado, logo depois que teve uma palestra na escola falando sobre educação sexual. E naquele dia o meu chão desabou. E quando eu cheguei, que ele abriu a porta do banheiro e ele falou, vai pro quarto, eu falei, eu não vou. E empurrei ele. E ele escorregou no chão do banheiro e caiu. Ele ia me bater, mas a minha mãe chegou do trabalho. Então ele não podia fazer nada. Durante o jantar, ele pegou uma garrafa de café, essas de garrafa térmica, e ele arremessou no meu rosto e bateu aqui, e aí queimou todo o rosto e entrou aqueles pedacinhos do térmico, todo no rosto, então queimou na hora. E a minha mãe me pegou no colo, foi me levar para o banheiro, falou, o que você está fazendo? Você está ficando louco? E aí ele trouxe uma narrativa de que eu tinha arrumado um namoradinho na escola, que eu tava rebelde, que eu era vagabunda, que eu tinha desrespeitado ele. Isso eu já tinha uns 12 anos de idade. Eu fui pra escola com o rosto cheio de pomada e tal, enfim, e a gente no hospital falou que foi um acidente. Óbvio, típico, clássico, né? De inventar uma história. Pra ele não ser descoberto. Exatamente, e essa era a narrativa que ele usava, né? Que eu tava sendo muito mal educada. Como a minha mãe passava muito tempo fora de casa, ela não sabia qual que era o meu comportamento. E eu já era meio impossível. Então, o pai não tem paciência. E a filha é impossível. E a filha é impossível, juntou ali, então vamos tentar conduzir e tal. E aí eles discutiram, foi uma treta absurda. Ela falou, o que você tá fazendo com a menina? Você é louco, você quer corrigir, você corrige, mas você não pode fazer desse jeito. E eu fui pra escola daquele jeito, tive que usar um óculos, um tempo. E aí o pessoal na escola perguntava o que era. Então, eu desconversava, falei que tinha sido um acidente, a garrafa de café estourou. Outro momento, por exemplo, foi quando ele fincou um prego em cada perna minha, que eu tenho uma marquinha pequena em cada perna até hoje. Esse daí, ele falou pra minha mãe que eu fui sentar na cadeira e a cadeira tava com a madeira solta e prendeu. Que eu fui sentar com a perninha meio aberta assim e prendeu. Passou batido. Diversos formatos de surra que eu nem vou trazer aqui, porque a gente acaba dando ideias para as pessoas. Mas assim, que não deixa marca. Né? Então, por exemplo, amarrar você, deixar você numa cadeira praticamente a noite toda de castigo, gotejando na sua cabeça, você agonizando ali no escuro. Entende? Então, tem várias formas que eles vão usando justamente para te deixar em pânico, para te punir, que não necessariamente vão deixar marca externa. Mas as internas vão seguir aí durante um bom tempo. Quando você teve essa palestra na escola e que você sabia que o que ele estava fazendo errado, em momento nenhum você foi mais pro lado do medo de não contar ali na escola que isso passava dentro da sua casa, ou em algum momento você teve vontade de fazer esse relato? Eu não contava porque, assim, teve uma primeira vez que eu perguntei de uma amiguinha da escola se o pai dela examinava ela. E ela falou assim, não, você tá doida? Meu pai nem me vê sem roupa. Lembro dessa menina até hoje. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele assim, pai, eu falei com a minha amiga e ela disse que ninguém examina ela.
Aí foi quando ele pegou uma faca, colocou no meu pescoço e falou: se você contar pra alguém, eu mato você, eu mato a sua mãe, eu mato a sua irmã. Mais um clássico. Você, criança, você vai achar que é mentira? Vendo a sua mãe passando tudo que ela tá passando, vendo a sua irmã ali crescendo, vendo a sua outra irmã sendo impedida de te visitar, porque a gente visitava a minha irmã mais velha escondida. E assim, a gente Você tinha acha muito que ele medo. impedia, até me perdoa de te interromper, você acha que ele impedia essa visita por uma impulsividade que ele abusaria da sua outra irmã? Eu não acho que ele abusaria dela, mas ela sempre foi uma menina muito esperta. Por ela ser mais velha e conviver de Qual fora... a diferença entre vocês? 10 anos. Ah, tá. 10 anos mais velha. Então ela já tinha ali seus 19 anos. 18, 19 anos. Ela seria uma ameaça para o que ele fazia com você? Ela enxergaria. Hoje eu tenho assim, uma clareza muito grande que ela perceberia. Perceberia muito. Então, assim, é aquilo. Eu vou afastando todo mundo. Então, assim, a minha mãe não podia ter amigos. Vivendo no silêncio. Eu não podia ter amigos. Eu não podia ter amigos. Amigo na escola, não podia. Era sempre assim. Sempre isolado, sempre afastado. Ele criou várias situações na família da minha mãe. Então, as pessoas se afastavam. E gera mesmo esse afastamento. Porque se eu não afastar, como que eu vou manipular? Então, esse é o primeiro sinal. Afastou você da sua família. Ah, sua família pode ser ruim do jeito que for. Decida você se é o lugar de ficar ou não. Porque é assim que eles agem. Eu preciso afastar todo mundo. Se eu afasto todo mundo, eu tenho domínio total, eu tenho controle total. Porque a pessoa que tá dentro, ela não vai conseguir enxergar isso de fora, sabe? Então, esse é o primeiro passo. E aí, a gente encontrava com ela escondido. Então, ia encontrar com ela escondido. Ela perguntava como que tava. Eu tenho, assim, vagas lembranças da minha mãe várias vezes tentando se separar. E toda vez que a minha mãe arrumava as malas para se separar, era uma ameaça diferente. Então, imagina, você é mãe. O cara tá falando que vai matar a sua filha. E você sabe que essa pessoa tem potencial para isso. Você não vai arriscar. Da mesma forma que eu não arrisquei. Então, quando eu perguntei para essa amiguinha que ela me respondeu isso, ali eu entendi que tinha alguma coisa errada. Porque me incomodava. Eu não era feliz com aquilo. Então é aquele lance, né? Ah, demorou tanto tempo para falar, é porque tava gostando. Não é porque você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se é certo e errado, mas aquilo te incomoda muito. E aí depois dessa amiga veio ainda a palestra. E aí você teve certeza. Aí depois dessa amiga, deu acho que um ano e meio depois. Aí veio essa palestra. E aí foi quando eu tentei suicídio, por 2 vezes. Porque eu olhei, eu falei assim, cara, não vou conseguir sair daqui. Não porque não teria apoio, mas você nem pensa no apoio, porque ninguém te fala como que vai ser o depois. Ninguém fala pra você como que vai ser e o depois. E se a justiça falhar? E se ele não for preso? E outra, ele era português, ele podia fugir do Brasil a qualquer momento. E se todas as promessas se cumprissem? Porque assim, a gente tá falando de uma pessoa cruel. A gente Ele ia matar todas vocês e ir embora pra Portugal. Imagina! Entende? Então, se eu duvidar, ia matar só minha mãe, que era o plano dele mesmo inicial, e levava a gente. E aí, aconteceu o quê? Nada. A vida inteira. Entende? Então, assim, eu olhava pra tudo isso e eu falava assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Minha mãe vai morrer, minha irmã vai morrer, minha outra irmã vai morrer, vai todo mundo morrer. Você, enquanto criança... Imagina a gente que é adulto, quando a gente tem um problema, a gente não consegue ver saída. Imagina isso nas costas de uma criança. Dificilmente ela vai conseguir ver saída. Não tem discernimento pra isso. Qual é a diferença de idade entre você e a sua irmã mais nova? 10 anos. E é exatamente por isso que ele não abusava dela. Acredito que sim. 10 anos. Quando ele foi preso, que teve o julgamento, ela tinha 4 anos de idade. Então, na verdade, ela nasceu quando eu tinha 9 para 10 anos, mas esses abusos eles já começaram a acontecer antes, que foi nessa viagem para comprar o carro e tal, enfim. Mas se intensificou depois. Mas assim, eu tenho absoluta certeza que teria acontecido com ela. Se ele tivesse... A gente vai chegar nesse ponto da... Se eu tivesse tirado a minha vida, tivesse desistido, ela tivesse seria jogado, a próxima vítima. ela seria a próxima vítima dele. E como é
Como é para você, né? A gente fala aqui, e falou aqui já e fala no projeto, e você também relata isso, que o medo, ele cala. Então, todos esses medos que você está relatando, o medo de morrer, o medo de ser espancada, o medo de falar com uma amiga, o medo de relatar na escola, ele te calou durante muito tempo. E como é o sentimento de crescer acreditando que o silêncio é a única forma de manter quem você ama vivo? Você perde a vida, né? Porque você acha que tá fazendo uma escolha e que é a melhor escolha, mas muitas vezes o final não é muito feliz. Então, eu jamais diria para uma pessoa que tá vivendo uma situação dessa que ela permaneça calada para salvar os outros, porque a gente precisa salvar a si para conseguir ajudar os outros. Então, viver todo esse tempo calada, a minha mãe sofreu muito mais. Muito mais. A sua mãe sabia que você era abusada? Não sabia. Então, assim, ela sabia que eu apanhava, né, óbvio, mas ela não sabia. Tanto que no dia que ela conversou comigo... Ai, já tô chorando. Desculpa. Tanto que no dia que ela conversou comigo, eu pouco conversava com a minha mãe, porque assim, dava pra ver que ela tentava poupar a gente enquanto ela estava apanhando, enquanto ela estava sofrendo agressão, enquanto ela estava sofrendo violência. E a minha mãe, ela foi uma mulher que ela se apagou muito. Assim, eu vi a minha mãe envelhecer, sei lá, 30 anos em 4 anos. E ela sempre foi uma pessoa muito alegre. E a minha mãe depois começou um processo de tomar remédio, um monte de remédio de tarja preta, que ela já não estava mais aguentando aquela situação. Mas talvez estava continuando ali pelos filhos, porque talvez não enxergava força suficiente nela de seguir adiante e criar 2 crianças. Que aí tem um outro ponto, né? Naquela época, mãe solteira, né? Era taxada. Toda aquela narrativa, né? Então, ainda mais numa cidade pequena. Ruim com ele, pior sem ele, né? Essas frases absurdas que todo mundo escuta. E ela foi ficando pelos filhos. Eu acho que se não fosse pela gente, minha mãe já teria separado, né? Minha irmã tinha acabado de nascer, então assim... Quando você tem memórias da sua mãe sendo agredida desde quando você tinha quantos anos? Bastante. Eu não lembro, eu não tenho nenhuma... É mais fácil eu te falar que eu não tenho nenhuma memória... Dela não ser agredida? Da minha mãe sendo respeitada. E aí, conversando com ela falou que ele sempre foi assim. No início, era um príncipe, né? Galanteador ali, romântico. E o príncipe virou um sapo. E aí, depois... mas foi começando assim, de pouquinho em pouquinho, né? Nunca cheguei a conversar muito com ela sobre isso, mas o pouco que eu conversei com ela deu pra perceber isso. E ela foi ficando. Sempre vi minha mãe com muito medo de decidir, muito medo de falar. Esses dias ela estava na minha casa e aí a Helena andando pela casa com o microfone. Helena, sua filha? Minha filha. Helena andando pela casa com o microfone, com flauta e gritando e fazendo barulho e tal. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, você lembra que a gente não podia ser feliz assim? E aí ela olhou com o olhinho cheio d'água assim pra mim e falou assim, é verdade, né? Então a gente não podia falar alto, a gente não podia rir, a gente tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, limpando alguma coisa, sendo útil para alguma coisa. Ninguém podia estar sentado descansando. Simplesmente vivendo. Era aquele regime que tinha que estar todo mundo ali naquela rede. E minha mãe pisava muito em ovos, né? Então ela trabalhava bastante e aí o pouco do tempo que ela ficava em casa era sempre nesse formato. Então assim... Hoje eu olho pra ela, ela é uma mulher muito mais feliz. Naquela época ela era muito, muito apagada, sabe? Você vê essa questão dela, desse silêncio e disso tudo, principalmente pra poupar todas vocês. É tudo, né? Porque na cabeça de uma mãe, como que o filho vai crescer sem pai? Né? Será que eu tô exagerando? Mas é só o comportamento da pessoa. Mas é porque ele é estressado. Não, mas eu também, né, não sou fácil.
Então, sempre vem essas falas. Você antes. vê que talvez, também por uma necessidade, mas que talvez a sua mãe trabalhava tanto para não estar nesse ambiente? Hoje, você tem essa visão? Isso é uma visão muito, muito particular. Minha mãe não fique chateada comigo, mas não só pela questão de ter que colocar dinheiro em casa, porque teve um período que ele simplesmente não trabalhava. Perdeu o emprego, não trabalhava. E assim, de coração, eu acho que não é que ele não conseguia emprego, eu acho que ele não conseguia propositalmente, porque não conseguindo ele ficava mais tempo em casa e ela passaria mais tempo fora para conseguir dar conta. Mas assim, eu tenho absoluta certeza de que quando ela estava fora de casa, ela era muito mais feliz do que dentro, porque era assim comigo. Então, quando eu estava na escola fazendo qualquer outra coisa que não fosse estar em casa, para mim era melhor. Voltar para casa era muito ruim. E para ela não devia ser diferente. Não tenho dúvidas. Ó, pra você ter uma ideia, a minha mãe com... acho que nem 30 dias depois que ela ganhou a minha irmã mais nova, ela esqueceu as mamadeiras da minha irmã numa panela que ela fervia as mamadeiras naquela época. Derreteu tudo. E aí derreteu, a casa encheu de fumaça. E a cena que eu lembro ele tinha um filho, né? Esse meu irmão pegando a minha irmãzinha no colo, recém-nascida do colo da minha mãe, porque ele estava enforcando a minha mãe contra a parede e a minha mãe já agonizando, sem ar. E eu lembro do rosto dela vermelho, do olho arregalado, e ela tentando respirar, pedindo desculpa, pedindo perdão por ter feito aquilo que não fez por mal. Então, pra você ver o nível do requinte de crueldade que a pessoa pode ter. E esse filho dele tinha quantos anos? Na época? Ele era adolescente, ele devia ter uns 18, 17 anos, mais ou menos. E ele também cresceu nesse ambiente de Ele violência. cresceu, ele foi o que mais conviveu com a gente, porque ele morou um tempo com a gente. Mas ele também agredia esse filho, ou não? Também. E aí, esse é um agressor que o mundo não vê, né? Que é o agressor de dentro da casa, porque quando, pelo que você relata, fora de casa ele era visto como um homem correto, dentro de casa ele era violento, agressivo e principalmente imprevisível. Porque queimar uma mamadeira, as mães que estão aí sabem, quem nunca? Sim. Naquela época era muito... Hoje tem essas coisas modernas que você põe no micro-ondas, mas naquela época, quando eu tive a minha filha, há 23 anos atrás, esterilizar uma mamadeira era... E quem nunca queimou, a água secou e fez isso? Então, acontece. Principalmente porque quando você tem muitas atividades dentro da casa... Cansaço, enfim, tudo. Você esquece. O que você diria hoje, tendo a visão que você tem dessa parte do agressor, de que da porta para fora ele é o homem perfeito, o pai de família, e da porta para dentro esse agressor? O que você diria para essas pessoas que acham, isso nunca aconteceria dentro da minha família, porque minha família é normal, minha família é perfeita, minha família é isso? O maior erro é a gente criar expectativa achando que nunca vai acontecer com a gente. Porque quando acontece, você não acredita. E aí a gente volta lá naquele ponto inicial que é: você tem certeza do que você está falando? Fulano jamais faria isso. Então, assim... Que essa é uma frase também que jamais deve ser dita. Típica e que a gente escuta muito. Mas você tem certeza mesmo? Olha, ele pode ser preso, hein? É isso, né? Então, assim, as pessoas, elas vão parecer boas. Porque se elas parecerem ruins, você não vai se aproximar. Descobertas. Elas vão ser descobertas, você não vai se aproximar, você não vai confiar a sua vida, a vida dos seus filhos nessas pessoas. Então elas têm que parecer ser boas. Elas precisam parecer ser boas. Só que é aquele lance, na internet tem uma postura, né? Hoje em dia, né? Na internet tem uma postura. Naquela época, qual que era a forma? Era ser uma pessoa trabalhadora, honesta, religiosa, né, em nome da família, que tá ali repreendendo os filhos, porque eu tô fazendo isso pelo bem, porque eu quero filhos de bem, eu quero seres humanos de bem, então eu estou corrigindo. Só que há várias formas de você criar um ser humano. E é importante que a gente não entre na paranoia de ninguém presta. Sim. Mas que a gente também não entre naquele formato de isso nunca vai acontecer comigo, porque... Quando a gente olha para a vida dessa forma, isso é uma realidade distante, isso nunca vai acontecer comigo,
eu entro num looping de um mundo encantado, e aí quando verdadeiramente acontece, o chão abre de uma forma que você não consegue aceitar. E às vezes você pode tomar muitas vezes a decisão errada por causa disso, por causa desse pensamento. Então é olhar e entender. Tudo pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, independente da classe social, independente da roupa que ela vista, do ambiente que ela frequente. Ninguém vem com a tarja na testa, né? Esse é abusador, esse é agressor, se viesse, e o outro não é. seria muito bom, seria incrível, mas não vem. Né? Então, e às vezes a gente não tem percepção. Tem pessoas que têm um nível de percepção maior, tem outras que têm menos. Aí a gente entra em várias outras questões. Mas a gente não pode olhar para a nossa vida dessa forma, senão a gente se perde, a gente erra e a gente peca muito. Eu queria te fazer 2 perguntas, e eu vou aos pouquinhos, porque assim, quando você me fala de vários pontos aí, eu pego alguns gatilhos em relação ao que eu vivi, né? Exatamente isso. Eu era uma pessoa que tragédia até onde eu sabia na minha vida, com 23 anos na época, que só acontecia no canal da tragédia, só acontecia na casa do vizinho. Até isso acontecer comigo. Então, na verdade, não é uma pergunta, é uma constatação diante do que você acabou de falar. Não ache que isso nunca vai acontecer com você. Eu posso dizer que eu era uma pessoa que naquela época, há quase 18 anos atrás, que achava que isso só acontecia na casa do vizinho. E um outro ponto, diante do que você falou que a sua mãe estava na sua casa esses dias, você faz muitos ganchos, assim, ligações com o que com a vida que a Helena tem hoje, com a vida que você tinha? Muito. Eu vim conversando isso no carro com meu marido, que hoje eu olho para ela, quando você, por exemplo, naquela época, 2009, que foi quando teve o julgamento, enfim, eu sabia que era grave, porque eu estava vendo todos os adultos em volta horrorizados. Eu vi as pessoas que me atenderam no IML chorando. Teve enfermeira que me atendeu chorando, que pegava na minha mão e falava assim, Deus te abençoe, te guarde, você não precisava passar por isso. E eu ali olhando, porque naquela época eu tinha que tomar coquetel de remédio, um monte de coisa, eu passava muito mal. Então assim... E as pessoas ali se compadecendo de uma forma, e aí todo mundo que chegava perto, no corredor da delegacia, eu lembro que passou uma pessoa e falava, essa menina, meu Deus do céu, e me dava um abraço. Eu sabia que era uma coisa muito ruim, mas eu não tinha noção da gravidade. Aí você fala assim, nossa, Adriana, mas você viveu a violência, você viveu o abuso sexual de todas as formas possíveis e impossíveis, e você não consegue. Porque quando é com você, você não consegue olhar e falar assim, meu Deus, a gravidade disso aqui é gigantesca. Quando eu olho a Helena, hoje, às vezes eu tô dando banho, trocando ela de roupa, eu falo, gente, é uma gravidade assim absurda. Não tem como. Porque às vezes você se pergunta... A Helena hoje tem quantos anos? A Helena tem 4 anos. Às vezes você olha, você se pergunta, você fala assim, será que em algum momento eu dei brecha? Será que em algum momento eu dei... Porque você se faz essas perguntas. Sim. Viver no silêncio faz com que a vítima fique o tempo todo se questionando. Por isso o silêncio é tão ruim. Porque a gente não coloca em xeque quem está fazendo. A gente coloca em xeque se realmente a gente estava certo. Se realmente a gente não exagerou. Se realmente a gente não fez alguma coisa de errado. E levou muito tempo para eu perceber que eu não tinha feito nada de errado. E aí eu olho para minha filha hoje, às vezes a gente tá ali, ela tá brincando, gritando dentro de casa e correndo, e eu falo assim, cara, eu não podia fazer isso. De gritar, de falar isso alto, te emociona. De brincar. E aí às vezes eu dou um abraço nela e eu falo assim, tô vencendo. Vai viver. Em outros momentos eu vejo a relação dela com o meu marido. E ele super paizão, super respeitoso. E eu falo assim, cara, tô vencendo. E aí você olha que você não precisava de muito para ser feliz. Você precisava do mínimo. Sabe? O mínimo. Respeito de um pai com uma filha. Então eu olho assim, ela às vezes super parceira com o pai dela. Papai, vamos ali na brinquedoteca. Mãe, hoje é dia do videogame com meu pai. Eles sentam e jogam videogame. Ocupando o lugar de um verdadeiro pai.
E aí eu olho meu marido não anda sem camisa dentro de casa. E aí a Helena uma vez viu ele trocando a camisa. Papai, você não pode ficar pelado em casa, papai. Ele falou, não, pai tá só trocando a camisa, não fechei a porta, né? Então eu olho e falo, cara, isso é uma família. Isso é uma relação. Na minha casa não tem briga. No meu relacionamento, a gente discorda das coisas, mas não tem ninguém gritando. Não tem gritaria, não tem xingamento, não tem, você é uma vagabunda, você não... Não existe isso. Na minha casa, minha filha pode olhar pra gente e falar, mãe, eu não gosto desse copo aqui. Aí eu lembro e falo, cara, se eu falasse isso quando era criança, acho que eu já tava sem os dentes da frente. Sabe? Aí você vai vivendo, aí você entende o que é viver de verdade. Então, cada vez que eu abraço a minha filha, eu me enxergo um pouquinho nela, sabe? De olhar e falar assim, eu tive uma segunda chance de uma outra forma, né? Quando eu olho para minha irmã mais nova, vivendo a vida dela, casada, construindo a vida dela, eu respiro e falo assim, cara, valeu a pena. Quando eu vejo minha mãe de shortinho saindo, falando que tá indo, vou no barzinho com as amigas, tô tomando um chopp e tal, eu falo, cara, deu tudo certo, sabe? Claro que a vida de ninguém é perfeita. Não estamos falando sobre isso. Não estamos falando sobre perfeição. Existe, sim, muitos pontos que nem foram conversados em família, outros que às vezes surgem numa determinada conversa e as farpas saem, é totalmente normal que isso aconteça. Mas ainda é um tabu o tema sobre essa conversa entre vocês? Hoje não mais, eu acho que eu trouxe essa quebra. Eu acho que as pessoas não falavam por medo de como que eu ia reagir. Mas hoje, assim, eu falo abertamente. Às vezes falava, que nem esses dias eu estava falando com a minha mãe sobre lar disfuncional, família disfuncional, e a minha mãe, ela tem, assim, muito a memória da nossa família, eu, ela e as minhas irmãs. Então é como se ela tivesse apagado, isso aqui não existe. E, cara, eu não olho pra minha vida e falo, minha vida foi uma merda. Não, existiu essa situação, e existiu a parte que foi uma merda. E existiu o pós, né? E no pós a gente teve que se recuperar, que se reconstruir, e saber os limites de cada um. E a gente eu falo abertamente. Então, esses dias eu tava vindo pra cá, eu falei, mãe, eu falei com meu primo, eu peguei o processo, eu vi, você viu tal coisa no processo e tal? Nossa, não vi. Então, hoje ela conversa mais abertamente comigo. Mas talvez porque eu também esteja mais pronta. Tá. Porque eu no lugar dela, eu não sei se eu teria aguentado. Não sei. Porque ao mesmo tempo que você perde um casamento, você vê a vida do seu filho ali que você nem sabe como que vai reagir. Então foi uma barra muito pesada para ela. E aí tem o pós, né? Que tenho que seguir, tenho que criar 2 filhas, né? Uma adolescente, a outra criança, como que vai ser, como que eu vou fazer. Então, hoje eu converso muito com ela. Eu já cheguei a perguntar se ela sente algum tipo de culpa, já cheguei a externar para ela tudo que eu penso. Não é um tabu. A gente não fica relembrando, falando, Sim. alimentando, mas a gente pode se falar. precisar falar, Tá. Pode falar. Sim. E você não... a gente tem falado aqui muito do abuso, mas... E você falou, foram abusos, violências físicas, violências psicológicas que ele fez com você de várias maneiras. E como que o corpo, como você entende e vê hoje aquela Adriana de 9, 10 anos, que é uma criança, como é que a mente de uma criança reage ao viver em constante medo, em constante alerta? Eu não conseguia prever o futuro, assim, de olhar e planejar. Essa é a palavra certa, planejar. Todo mundo olha e fala assim, com 15 anos eu vou fazer uma viagem, com 18 anos eu vou entrar na faculdade. Eu não conseguia. Porque é como se existisse um abismo gigante ali e que eu tô ali dentro daquele buraco. E que se eu sair eu não sei como vai ser. Então, eu não conseguia olhar para frente. Eu tinha uma vontade muito grande de viver, uma vontade muito grande de que tudo aquilo acabasse, mas eu não sabia como ia acabar. E eu acho que esse não saber como é o que mais travava no quesito de chegar e falar. O outro ponto era a vergonha.
né? Porque você tá ali entrando na adolescência, a gente morre de vergonha de comprar um absorvente na farmácia. Sim. Então a gente, tudo é um tabu muito grande. E eu falava, cara, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou falar isso? Então a minha vida, eu achava que eu ia morrer naquela situação. E para mim tinham duas saídas muito claras. Ou eu ia morrer, ou eu ia conseguir viver até que tudo aquilo acabasse. Só que na minha cabeça eu teria que esperar até os 18 anos. Na minha cabeça eu teria que esperar até 18 anos para sair de casa, para daí conseguir me livrar. Mas nunca passou pela minha cabeça de ele vai ser preso. Eu nem sabia o que existia, como que funcionava, que tinha julgamento, o que é crime. Você não tem esse discernimento. Hoje é muito mais fácil. Sim. Né? Hoje tem acesso na tela. Hoje a gente tem muito mais acesso, mas naquela época era muito do que se falava em casa. E pouco se falava em casa. Né? Então, sexo era um tabu gigantesco. Sim. Menstruação, meu Deus, era uma palavra assim que, nossa, né? Todo mundo ali com vergonha. Até porque menstruação para um abusador é um risco. Exato. Então, assim, como que eu falava? Como que eu vou chegar e vou falar pra pessoa? E se eu contar e se não acreditar? Eu falava, vamos deixar como tá. Uma hora as coisas vão se resolver. Mas não conseguia planejar o futuro, não conseguia olhar no longo prazo. E por muito tempo foi assim, mesmo depois que tudo acabou. E o que mantinha você viva quando essa situação e tudo que você vivia estava num estado insuportável? O que te mantinha viva? Muita fé. Muita fé, muita. Eu venho de família budista e eu nem sabia rezar direito. Mas eu rezava todos os dias. Eu lembro que eu fechava o olhinho assim e falava assim, porque no budismo a gente não pede, a gente determina, né? E aí eu só falava assim, isso tudo um dia vai acabar. E aí eu falava, eu sei que eu tô errada em pedir, mas me dá força pra continuar. E depois eu pedi desculpa por estar pedindo. Mas pra você ver como que criança é, né? E hoje eu converso muito com meu marido sobre convicção. Às vezes a gente tá numa situação horrível, que a gente não sabe como que vai resolver, mas a gente tem tanta convicção que aquilo vai dar certo, que não importa como, porque, os poréns, vai dar certo, alguma coisa vai acontecer para dar certo. É uma coisa assim que eu levo para minha vida. Hoje, qualquer coisa que me aconteça e que me deixa muito mal, eu falo assim, cara, da onde eu vim, qualquer coisa que me aconteça, eu sei que eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que tudo vai se resolver. Então, eu sempre tive muito essa cabeça, assim, desde criança, de isso vai resolver. E tem uma frase que a minha mãe falava, que os meus tios falam muito e que eu levo até hoje: não há oração sem resposta. Não. Pode não ser no dia que você quer, pode não ser na hora que você quer, pode não ser no momento que você quer, mas não há oração sem resposta. E eu olho para isso todos os dias da minha vida e às vezes a gente vai vivendo, esquece de olhar para trás, esquece de olhar o quanto a gente já lutou. As pessoas lutam batalhas silenciosas todos os dias e isso é o que eu mais carrego comigo, assim, não há oração sem resposta. Então, se eu te falar qualquer coisa, porque eu imaginava que... Foi fé, foi olhar e... Eu lembro que da segunda vez que eu tentei o suicídio e não deu certo, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, bom, se eu acordei e tô aqui, então alguma coisa boa eu tenho que fazer nessa vida, eu só não sei o que é. E por muito tempo eu repeti isso, aos 18, aos 20, aos 22, aos 25, e hoje com 31 eu consigo entender 10% de qual que é a minha missão nessa terra, do porquê que eu tô aqui, todos os dias. Então eu precisava cortar esse ciclo,
eu precisava fazer diferente, precisava com que terminasse aqui e precisava seguir adiante, ajudando outras pessoas de todas as formas a entenderem que dá para viver, dá para ser feliz. A gente não é o que aconteceu, é o que a gente faz com tudo aquilo que aconteceu. Então, a fé, independente do que você acredite, é uma convicção gigantesca que você tem dentro de você, de que as coisas vão dar certo. E é inevitável. E eu posso dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui. Muito Obrigada. feliz de você estar aqui comigo hoje. Nada é por acaso. E me diz uma coisa. Quando a verdade começou a sair desse silêncio, o que mudou em você naquele momento? Como foi pra você sentir que pela primeira vez você poderia ser ouvida? Se eu falar que na primeira vez que eu falei eu senti alívio, eu vou mentir. É indescritível, assim, a sensação. Porque minha mãe me buscou na escola mais cedo e eu achei super estranho. Minha mãe nunca ia me buscar antes do horário acabar. E ela me levou numa praça que eu gostava muito de ir. E ela falou assim, filha, eu tenho uma pergunta para te fazer, eu quero que você confie muito em mim. Nada de ruim vai te acontecer. E quando ela começou a falar isso, começou a me dar um formigamento, começou a boca secar, eu já sabia qual era a pergunta que ia vir. E aí ela perguntou para mim, o seu pai abusa de você? E depois ela continuou falando. Eu não lembro o que ela falou. O mundo, ele silenciou. Eu não ouvia mais o barulho de carro passando, eu não escutava mais nada. É como se tivesse tirado um peso gigantesco das minhas costas, mas ao mesmo tempo eu entrei em crise e aí ela fala que eu só repetia, ele vai matar todo mundo, ele vai me matar, ele vai matar você e eu não vou viver. E ela me abraçou forte. Eu lembro que ela falou assim pra mim, você vai ser muito feliz, mas a gente vai precisar ser forte. Foi algo assim que ela falou. E ela começou a fazer um monte de ligação, enfim. E um dia antes, eles tinham tido uma briga muito feia. Pior do que todas as outras que já tiveram. E ele estava viajando. Estava na Venezuela. E ela ligou para ele e falou que, na verdade, a gente foi para casa, pegou todas as roupas, pegou a minha irmã e saímos com a roupa do corpo e fugimos de casa. E ela falou assim, a partir de hoje, a gente vai dar um jeito em tudo isso. Pra lá você não vai voltar. E aí eu daquela, né? Mãe, o que você vai fazer? Mãe, o que você vai fazer? Ele vai matar todo mundo. E aí começou você já outro tinha desespero. quantos anos? 14. E aí começou o outro desespero. Que é legal, agora todo mundo sabe. Mas o que a gente faz com essa informação? Como que vai ser esse pós? Falei, se ele encontrar a gente, vai matar todo mundo. E a gente ficou escondida na casa do meu tio, a minha mãe ligou pra ele, disse que estava se separando pelo que tinha acontecido na noite anterior, que não aguentava mais e tal. E ela procurou uma delegacia. E lembro da delegada também, doutora Magnólia, ela falou pra minha mãe assim, Cláudia, a gente precisa garantir que ele não fuja até que saia a prisão preventiva. Porque se ele fugir, vai ficar difícil. Então, a minha mãe teve que manter contato com ele durante, acho que 20 dias, mais ou menos. Que foi do dia que ela foi lá fazer a denúncia até o dia dele ser preso. E aí, a minha mãe falava que não, que só estava separando porque eles tinham brigado, tinham discutido, que ela não aguentava mais viver assim, ele exigindo que ela voltasse para casa, exigindo ver as filhas. Então, assim, esses 20 dias, eu digo pra você assim, com toda certeza que foram os mais pesados pra mim. Porque com todo o resto eu já estava acostumada, eu já sabia lidar. Eu aprendi a ser estratégica, muito nova. Então você ia lidando com o comportamento, ia aprendendo a ler o comportamento, ia prevendo os comportamentos. Então você já sabia o que ia acontecer e de repente eu estava numa situação que eu não sabia o que ia acontecer.
Eu não sabia se eu ia morrer, eu não sabia se minha mãe ia morrer, eu não sabia se minha irmã ia morrer, eu não sabia o que estava acontecendo. E aquele monte de gente, aquele monte de exposição, e um monte de exame, um monte de remédio, eu passando mal e vomitando. E aí depois, meu Deus, tá vomitando, será que tá grávida? E aquele pânico. Então, assim, esses 20 dias, ele foi um peso, assim, desesperador. Desesperador. Foram, assim, os piores. Porque todo mundo já sabe o que a gente faz agora. E aí eu sempre voltava de, será que eu fiz a coisa certa? Olha tudo que eu causei. Será que eu falei a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? E a culpa, ela vem pesada. E aí eu comecei a ter uma sequência de desmaio. Eu tava aqui bem falando, conversando, de repente eu apagava. E aí mais uma crise, várias crises. Então, foi uma fase extremamente difícil. O alívio mesmo que eu senti foi no dia que ele foi julgado e condenado. Nesse dia eu senti alívio. Então, ele deu esses 20 dias, ele foi preso, graças a Deus ele não fugiu. E quanto tempo depois dessa prisão foi o julgamento dele? Eu acho que foi uns 6 meses. 6 meses, 1 ano, se eu não estiver errada. Mas foi um tempinho ainda. E depois que ele foi preso, vocês nunca mais tiveram contato com ele? Com ele, não. Mas eu sempre acompanhava o processo. Sim. Sempre. E óbvio que justiça não apaga o trauma vivido. Não. Esse era o meu maior medo, assim, porque eu achava que quando eu falasse ia estar tudo resolvido. E aí é o pós que ninguém conta, né? E aí teve você bate muito nessa tecla, né? Porque foi muito difícil pra mim. Assim, você se reconstruir, porque você quer que a justiça seja feita, e aí quando a justiça é feita, você descobre que não apaga o que você viveu. E que aí é uma batalha de você com você mesmo, todo santo dia. Então, a relação familiar, ela se despedaça. Todo mundo tá vivendo aquela situação pela primeira vez. Cada um com o seu sentimento de uma forma. Cada um com o seu sentimento, cada um com a sua percepção, cada um com o seu senso de injustiça. Nessa época, sua irmã, quando vocês se separaram, você tinha 14, ela tinha 4. A minha irmã tinha 4 anos. Assim, uma das cenas mais tristes é que a gente foi embora pro Rio de Janeiro, a gente ficou um tempo na casa do meu tio, a minha irmã mais velha organizou passagem e tudo pra tirar a gente da cidade. Por questão de segurança mesmo, porque durante esse processo dos 20 dias, ele tentou armar para assassinar minha mãe. Então, a minha mãe dava aula numa faculdade à noite, o estacionamento era um lugar deserto, e ele ligou para minha mãe falando que ainda estava fora da cidade. Mas, na verdade, ele não estava. Ele já estava lá. Só que nesse dia minha mãe não foi dar aula, e ele estava lá, esperando ela lá. Naquele dia, se a minha mãe tivesse ido, a minha mãe tinha morrido. E eu nem sei o que aconteceria com a gente, porque quem ia fazer o quê? Quem que ia provar o quê? Então, essa era a nossa maior tensão. E a minha irmã mais nova, com 4 aninhos, meu tio acho que morava no 3º andar, no prédio no Rio, ela não dormia à noite. Ela ficava olhando assim na janela. Aí a esposa do meu tio falava assim, minha filha, o que você tá olhando ali? Eu falava assim, o meu pai vai pegar uma escada, vai subir ali, vai vir aqui pegar a gente. Então assim, você acha que criança não percebe? Percebe. Percebe tudo. E por muito tempo ela não dormia à noite. Não dormia. E ela sempre sentava e olhava para a janela, né? E por que eu falo muito sobre o pós? Porque assim, quando você tá no conflito, você vai vivendo. Então, quando teve ali as fases... Você tem um motivo que te coloca nesse lugar. As fases de abuso. O que eu fazia para diminuir esses abusos? Eu me cortava, que aí eu colocava o sangue no absorvente com ketchup, e aí falava que estava menstruada, porque quando eu estava menstruada ele não fazia nada, então eu ganhava uns dias de paz. Você queria viver 30 dias menstruada no mês. Então você ia levando, você ia aprendendo a lidar com a situação. Você ia levando a situação de uma forma que você falava assim, cara, eu vou conseguir me safar Isso era daqui. todo dia, Adri? Quando começou, não era todos os dias.
Mas é aquilo, quando pegou confiança, passou a ser todos os dias. Teve uma época que minha mãe viajou e, nossa, eu lembro assim que quando a minha mãe falava a palavra viajar, me subia até um arrepio. E foi a noite inteira, das 10 às 5 da manhã, mais ou menos. A minha irmã mais nova dormindo. E aí, nesse dia, eu já chorando, eu lembro que o olho dele estava muito vermelho, então fazia uso de droga. E aí, eu chorando, sangrando, eu olhei e falei assim, pai, por que você faz isso comigo? Falei, não tá certo isso. E aí, ele contou a história de que quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele levou ele num puteiro e tiraram a virgindade dele, que toda mulher era vagabunda. E que ele ia fazer isso até os meus 18 anos. E que quando eu casasse, eu estava livre. Então, meu maior objetivo de vida era casar. Porque eu precisava sair dali. Agora, como que você pensa nisso com 11 anos de idade, 12 anos de idade? Porque faltam ainda 7 anos. 6 Entende? anos. Então, você não consegue ter uma visão de, cara, eu vou aguentar isso aqui mais tempo. E aí você passa a encontrar soluções que são, assim, desumanas. Então, assim, uma pessoa em sã consciência, ela vai se cortar, ela vai pensar em misturar sangue com ketchup. E por que eu misturar sangue com ketchup? Porque se eu fosse descoberta, eu morria. Não tinha como. Então, trancar você num quarto escuro, eu não durmo de luz apagada até hoje. Não durmo. Me dá até um desespero. Apesar de curada, o trauma tá aí. Então, tem que ter uma luzinha ali acesa para eu sentir que tá tudo bem. Então, são coisas que você vai passando e que durante um período você lida. Mas no pós, eu falava, e agora, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso que me aconteceu? O que eu faço com toda essa informação que caiu aqui? Aí entra o outro ponto, né? Adolescência. Tanto que as pessoas falam assim, todo mundo é na escola, né? A fulana perdeu a virgindade com o Beltrano. Eu falava assim, gente, eu perdi a virgindade com meu pai. E aí a ficha ia caindo. E eu falava assim, o negócio é mais sério. E aí você vai tomando consciência. Porque quando você tá ali no meio do problema, você não consegue ter percepção. Você é criança. Você sabe que foi grave, você sofreu com tudo aquilo, mas ao passar dos anos, conforme você vai crescendo, você vai olhando e vai falando assim, é desumano. É desumano. E aí é justamente aí que vem o pós. Eu lembro que o juiz falou para mim, Dr. Jarbas, ele falou, Adriana, você pode ser muito feliz. Você pode ter plena certeza, plena convicção de que você vai ser muito feliz. Siga a sua vida. Você sobreviveu até agora, seja muito feliz. Eu guardo essas palavras com o maior carinho até hoje. Só que eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Então, eu achava que eu estava sendo sempre seguida. Eu achava que sempre tinha alguém me seguindo. Mesmo ele preso. Mesmo ele preso. Eu achava que alguém ia me matar a qualquer momento. Eu não conseguia andar na rua tranquila. Do nada me dava um apagão e eu desmaiava. E eu começava a chorar, chorar, chorar. E eu ia relembrando tudo o que aconteceu e chorava, chorava, chorava. Então, assim, no início, tá todo mundo ali. Daqui a pouco cada um segue a sua vida. Mas e 2 anos depois? E 3 anos depois? E 4 anos depois? E as fases da vida que você precisa passar? Né? Então, imagina, você tá entrando na adolescência. Então, você já chega numa adolescência conturbada. Aí eu repeti de ano, repeti o primeiro ano do ensino médio. E aí já perdi os amigos do ensino médio que foram mais pra frente, não conseguia ler. Então, assim, quando eu era menor, cara, eu ganhava concurso de redação, concurso de poesia, adorava escrever. E eu me deparei no momento que eu não conseguia ler um livro. Não conseguia ler um livro. Eu me deparei com um momento da minha vida que eu fechava o olho e lembrava de tudo que aconteceu. E aí eu não queria dormir, eu tinha pesadelo. Então, assim, imagina você deita pra dormir, toda noite você tem pesadelo. Só que o pesadelo não era algo que eu imaginava que pudesse acontecer. Eram todas as memórias voltando de uma vez. E você não foi se tratar? Desde o início.
Passei por todos os tipos de profissionais, psicólogos, desde o primeiro dia. Mas não foi algo assim que foi construído rápido. Sim. E existe um outro ponto. A gente precisa decidir, a gente precisa querer muito. O querer não estar no lugar da vítima. Porque se em dado momento você não recebe o amor, o carinho, a atenção que você quer, em algum momento você quer falar assim, eu quero que todo mundo me olhe. Eu quero que todo mundo olhe para mim, eu quero que as pessoas se preocupem comigo, eu tô aqui. Só que você precisa entender que esse tipo de amor tem que vir de um outro formato, não em formato de dó. E aí a gente precisa sair do papel de vítima. E olhar e falar, legal, isso aqui aconteceu, agora o que nós vamos fazer com isso aqui? Eu sou protagonista da minha história. Chegou um momento da minha vida que eu olhei e eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu vou me afundar e terminar de desgraçar a minha vida, ou eu vou seguir em frente, ser muito feliz e fazer cada dia da minha vida valer a pena. Então, às vezes eu até brinco com meu marido que eu falo, cara, eu tenho 31, mas tem só 17 anos que eu tô vivendo, então ainda tô aí no auge da minha adolescência. E é para isso que a gente tem que olhar, pro quanto eu quero ser feliz, porque às vezes quando a gente não tem resposta de nada, isso pesa muito. O quanto você quer ser feliz? O quanto você está fazendo isso por você? Quantas pontes você vai ter que queimar? Quantas pessoas você vai ter que deixar para trás? Em algum momento da minha vida, eu precisei sair de perto da minha família para me curar e para ficar bem. E para voltar uma pessoa melhor, uma pessoa que verdadeiramente podia ajudar. Porque talvez se eu tivesse ficado, talvez eu tivesse assumido um outro papel, que é mais o papel de julgar, de apontar o dedo, de falar que estava todo mundo errado. E tudo bem, eu também podia ter esse direito. Mas não era a vida que eu queria ter. Então, assim, hoje eu falo, cara, eu quero a minha família bem, eu quero todo mundo feliz, eu quero todo mundo realizado, eu torço pelo sucesso das minhas irmãs. Quando eu olho a minha mãe vivendo a vida dela, eu falo assim, cara, tá todo mundo vivendo a sua vida. E por maior que sejam as dificuldades que qualquer pessoa da nossa família passe hoje, ainda a gente tá num lugar muito melhor do que aquele que a gente já esteve. Então a gente já venceu demais. Não tenha dúvidas. E parabéns pela sua coragem. Obrigada. Acho que o Julincinho não vai. E aí, passado tudo, julgamento, como foi construir uma maternidade sem que o trauma, sem que tudo que você viveu, acho que essa é uma pergunta que você deve escutar muito, sem que tudo que você viveu fosse o protagonista? Apesar de tudo, eu sempre quis muito casar e ter filho. Então, assim, sempre foi o meu sonho. Sempre tive vontade de construir uma família. E eu sempre falei que aos 26 anos eu ia ser mãe. Aos 26? Até os 26 anos eu ia ser mãe. A Helena nasceu 3 dias antes de eu fazer 26 anos. Ó, determinada, hein, Márcia? Cuidado com ela. E assim, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei apavorada. Depois eu fiquei muito feliz. E aí depois eu olhei pro meu marido e eu falei, e agora? Porque aí eu me dei conta. Falei, agora eu vou ser mãe. Falei, legal. E o que eu faço com essa informação agora? Como que eu vou ser? Como que eu vou... O sonho virou realidade. E agora? Eu falei, como que eu vou fazer para proteger minha filha? E eu acabei de conhecer o Márcio. E se ele não foi isso que ele diz que é? E se ele for outra pessoa? Aí já veio. E se ele for uma pessoa história... ruim? E, cara, se você der brecha para um pensamento pro si? que seja, se você der brecha pro si, porque acabou. Sua mente, se você não tiver autocontrole, sua mente ela vai entrar assim num looping de surto. E aí eu falei, não, vamos respirar. Quando veio o exame, o resultado do exame falando que era uma menina, nesse dia
pesou. Não porque não aconteça com meninos, e Sim. acontece muito, mas porque é como se eu tivesse me vendo ali. É como se eu fosse reviver... Como se você estivesse dando vida àquela Adriana do passado. Exato. E aí começaram os pensamentos de como que vai ser? Será que eu vou deixar meu marido dar banho? Não posso deixar dar banho? Só eu troco fralda, só eu pego, só eu dou mamadeira. E aí começou a entrar e eu falei assim, e era pandemia. Então assim, cara, tava desesperador. Família inteira longe, a gente vivendo aquele momento ali praticamente... De isolamento, vivendo só com a família dele, né? Do meu marido, a minha sogra e minha cunhada ali sempre com a gente. E quando a Helena nasceu... Aliás, e durante a minha gravidez, ele saiu da cadeia. Então, ele trabalhava durante o dia e se apresentava na cadeia no final da noite. E isso, pra mim, foi assim, um soco no estômago, porque eu falei, minha filha vai nascer, eu não vou postar foto da minha filha, eu não quero que ninguém saiba como é minha filha, eu não quero que ninguém veja minha filha. Isso deu até treta de família, assim, da minha irmã pegar o celular, tirar foto dela e eu ficar puta da vida, porque eu não queria. Só que as pessoas, elas não conseguiam entender o meu lugar. Eu entrei num processo que era mais ou menos assim, eu construí essa felicidade aqui. Se alguém ousar destruir isso aqui, eu passo por cima. Só que é muito perigoso ser dessa forma, porque a gente se quebra, a gente se arrebenta. E eu tive que entrar num processo de me entender, de entender que eu não tinha controle sobre tudo, que até aquele momento ali eu tive controle. Mas dali pra frente não dava mais pra ter controle. Então eu largava o galho, ou eu ia continuar ali balançando, sofrendo, desesperada. E aí, quando ele saiu, eu fui puxar a certidão carcerária, várias condecorações e certificações, e uma boa pessoa, e um bom comportamento, e aquilo não me descia. Aí, líder religioso que mudou de religião e tal, e aquilo me fazia mais mal do que bem. E aí, teve uma hora que eu tive que decidir largar. Falei, ou eu foco na minha vida, no daqui pra frente, e fortaleço a minha fé para que nada de ruim aconteça com a minha filha. Pra você ter ideia, eu sempre ia na minha cidade, mas eu passava só 24 horas, visitava minha mãe e voltava. Eu não ficava mais que 4 dias. E eu fiquei lá tem 2 anos. Eu fui para lá pela primeira vez, com o Márcio e com a Helena, e eu fiquei 4 dias. Pensa no terror. Eu não conseguia dormir, eu acordava no meio da noite. Aí ninguém posta nada em lugar nenhum, ninguém avisa nada em lugar nenhum, ninguém conversa com ninguém, né? Mais ali reservado, mais dentro de casa, mas sempre em estado de alerta. Mas eu queria que a minha filha fosse lá, conhecesse, soubesse de onde eu vim, aonde eu cresci, que o meu marido pudesse saber um pouco da minha vida, da minha história, conhecer outras pessoas da minha família. E pela primeira vez na vida eu topei vencer esse medo, mas foi muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Porque é uma guerra interna, né? Que você não tem como prever. É uma guerra interna. E quando a Helena nasceu, eu senti um alívio muito grande de que eu estava finalmente vivendo. E que eu estava começando a realizar os meus sonhos. Que era ter uma família, que era ter a minha filha e meu marido ali sempre do lado, super parceiro, super paizão. E eu vivi uma maternidade, uma gravidez que a gente fazia tudo junto, a gente tomava as decisões juntos, a gente passava as madrugadas acordadas juntos. E olhar para a Helena naquele momento foi entender que era um dia de cada vez. Ali era uma nova fase que eu tinha que vencer. Que ali era sobre a vida dela, não sobre a sua. Deixando o pai ser pai, né? Conversando abertamente. Então, chegou um ponto que eu conversei com ele e eu falei, eu tenho muito medo de que você faça com ela o que meu pai fez comigo. Eu falei, eu preciso ser aberta com você, porque senão eu vou viver nessa guerra, nessa dúvida interna. E eu falei pra ele, por favor, não me decepcione nunca. Nunca ouse
ferir a dignidade da nossa filha, nunca ouse estragar a infância dela, nunca ouse desrespeitar. Se você não quiser mais, se você quiser ser qualquer coisa na sua vida, você pode ir embora a qualquer momento, eu não ligo. Falei, mas a gente precisa proteger essa criança mais do que tudo, porque ninguém tem o direito de fazer isso com um ser humano. Ninguém tem o direito de tirar a infância de uma criança, e ela precisa ser criança. E ele super entendeu, e ele me abraçou esse dia, e ele falou assim, eu sei de tudo que você passou, eu sei que pra você é muito difícil. Ele falou, mas eu vou estar sempre aqui com você, para que a gente crie um ser humano, eduque esse ser humano, e que a Helena seja uma criança muito feliz. Eu lembro que quando eles colocaram ela no meu colo, eu falei no ouvido dela, eu falei, filha, você vai ser muito feliz. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela quando ela nasceu. E, de fato, ela é uma criança super feliz. É uma menina feliz, é uma menina alegre. Mas cada vez que eu abraço, que eu sinto o cheirinho dela, que eu vejo a evolução dela, que eu vejo ela crescendo, que eu vejo ela mudando a fisionomia, os comportamentos, tendo opinião própria, eu me vejo muito nela. Então, eu olho para os comportamentos do Márcio e falo, ela veio parecida fisicamente comigo, mas ele falou, ela é você todinha, ela fala a forma como você fala, a forma como gesticula, ela fala, ela mini você. E eu falo, é como se eu estivesse dando a chance daquela Adriana criança ter todo amor, carinho, sabe, dedicação. Eu vejo o amor que minha mãe tem por ela, então eu acho que é uma forma... Eu acho que é uma forma dela conseguir ressignificar para ela, sabe? Proteger, conseguir dar amor, conseguir dar carinho, porque hoje ela tem uma outra condição de vida. Sim. Hoje ela não vive mais debaixo de medo, debaixo de angústia, de preocupação. Então, cada vez que ela vem visitar a Helena, dá pra ver as duas andando igualzinho. Ela tem as pernas da minha mãe, então a gente até brinca e fala, você tem as perninhas da vovó. E eu sei que pra ela tem esse significado, sabe? De, cara, eu tenho uma segunda chance aqui. Eu falhei lá e agora eu quero de certa reconstruir. forma, se ela entende que ela errou de alguma forma e que se ela carrega essa culpa silenciosa de alguma forma, hoje com a minha filha, ela sim, ela consegue ser uma outra versão. E ela fala, eu aprendo muito com os meus filhos, eu aprendo muito com a minha neta. E eu acho que esse é o mais importante da vida, é a gente entender que tá todo mundo vivendo pela primeira vez. É a gente entender que todo ser humano pode falhar. E é a gente entender que a gente pode também se reconstruir, que existe esse espaço pra gente se reconstruir. Porque se a gente for ficar se martirizando, se arrebentando, se culpando por cada erro que a gente comete na vida, por cada decisão errada que a gente toma, a gente não vive mais. Sim. E aí a gente estraga a nossa vida. E o maior presente que a gente tem é a nossa vida. A gente só vai viver uma vez. Sim. E se chegar lá no final? E aí, o que você fez? Né? Então, a Helena, ela é um divisor de águas, assim, muito grande na minha vida. E ela me mostrou um outro lado que eu precisava trabalhar, que eu precisava ressignificar. Então, assim, passei por muitos profissionais, passei por muitos terapeutas, busquei conhecimento. Nunca me imaginei sendo psicanalista. Quando você era criança, você sonhava? Nunca. Não, nunca. Era nesse ponto que eu ia entrar agora. Que aí você transformou tudo isso que te aconteceu, reconstruiu e transformou em um propósito. Antes disso, a gente tem uma empresa de marketing. Então, antes disso, eu trabalhei como estrategista junto com o Márcio nos bastidores de grandes nomes no mercado do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. Então, todos os dias a gente via ali vidas sendo transformadas. Só que eu ainda não estava preparada para seguir em frente, preparada para tomar esse lugar de fala. Eu ainda olhava para algumas coisas e falava, cara, isso aqui eu ainda preciso melhorar, isso aqui eu ainda preciso trabalhar. E meu pai estava vivo, né? Então eu não tinha essa segurança. Eu não queria colocar em risco a minha família. Sim. Então, quando eu tomei essa decisão,
eu descobri um outro lugar que eu nunca imaginei estar, que hoje é receber as minhas pacientes com um desafio gigantesco e mostrar para essas pessoas que é possível viver e ver essas pessoas vivendo. Então, esse é um dos pontos que mais me deixam felizes, que mais me deixam realizada, de fazer o que eu gosto de fazer, de gravar vídeo quase todos os dias, de estar aqui tendo essa conversa, porque deixa de ser sobre a minha história. Aqui eu tô contando uma história, eu tô contando uma situação que aconteceu, mas isso aqui que a gente está fazendo hoje vai servir para muitas pessoas olharem e falar, eu também consigo. Exatamente. Eu precisava ouvir essa frase para tomar essa decisão. Eu precisava ouvir essa frase para seguir em frente. Eu precisava ter a segurança de que se eu decidir, eu vou ser muito feliz. Então, esse é o lugar de fala que eu encontrei. Esse é o lugar em que eu me achei. Esse é o lugar que eu me sinto feliz. Por várias vezes eu olhava para minha carreira super bem, super feliz, vários resultados, várias premiações. E eu brincava com o Márcio, eu falava assim, tá, mas não é isso. Eu ainda não sei se é isso. E aí ele falava, amor, você precisa contar a sua história pro mundo. Você vai ajudar muitas pessoas, você vai se encontrar. E eu falava, não, mas não tem nada a ver, eu acho que não. E aí ele deu esse primeiro passo. Então, tudo que eu passei, a minha história de vida foi contada num palco por ele pela primeira vez. E quando eu vi inúmeras pessoas, depois do evento, vindo me abraçar e falando, eu passei por coisas parecidas que você passou e eu nunca tive coragem de falar, mas hoje, escutando ele, eu senti um alívio enorme e eu quis te dar um abraço. Aquilo ali, pra mim, foi um divisor de águas de, cara, esse é o caminho. E aí, depois disso, veio o falecimento do meu pai na cadeia. E aí, depois desse momento... E faz quantos anos isso? Foi estamos em 2026, 2024. Novembro ali, mais ou menos, de outubro de 2024. Nesse dia, eu recebi a ligação, eu estava no escritório. E quem te avisou? Minha mãe. E aí, quando a minha mãe... Ela nem conseguia falar, tadinha. Ela falou assim... Filha, teu pai morreu. A mesma sensação dos 14 anos eu senti, só que sem o medo, sem o desespero, sem o pavor, sem... E Adriana, você ficou feliz porque uma pessoa morreu? Sim, gente. Porque ninguém mais vai ser vítima ali. Porque aquele ciclo ali com aquela pessoa acabou. Porque agora minha família vai ter paz. Porque agora outras vítimas não vão mais ser vítimas dele. Então, é -1. E não é sobre desejar o mal pro outro, mas é sobre a gente ser sincero com a gente. Eu não tinha paz. Você acabou de falar que esteve na cidade e por saber que ele estava lá preso, você estava desesperada. E foi um esforço, assim, gigantesco, porque eu sei do que é capaz. Eu sei das ameaças que eu recebi. Eu sei do que eu vivi. Você sabe o que você viveu, então você tem lugar de fala, você pode dizer. Então, às vezes a gente quer ser hipócrita e falar, não é. Não, naquele dia eu senti alívio, eu senti paz. Mas não porque tinha uma pessoa sofrendo, mas porque finalmente a minha vida podia ser minha. Porque eu não precisaria me preocupar se alguém ia tentar matar minha filha, se eu ia receber uma ligação de ameaça do meu marido, da minha mãe. Eu morria de medo de alguém me ligar e falar assim, Dri, sua mãe morreu, sua mãe foi assassinada. Deus me livre. Então, assim, quando você entende que uma pessoa ela é perversa e ela não se preocupa com o outro, o que ele tinha a perder? Mais nada. Mas já estava preso. Mas eu tinha muito a vida que eu estava construindo. E eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto a minha família sofreu, eu sei o quanto outras pessoas que foram vítima dele, que depois vieram à tona, sofreram. E que muitas vezes na época não tiveram voz, não foram ouvidas, precisaram se calar. Então, assim, eu olho para tudo isso e penso, não foi só sobre a minha vida. Aconteceu da forma que tinha que acontecer, teve o desfecho que mereceu ter. Falei, agora eu sinto paz de seguir em frente, de seguir adiante. Eu acho que nesse dia foi o dia que eu mais chorei.
mas foi um choro assim de alívio e de olhar para aquela Adriana de 9, 10 anos de idade que fazia oração e falava: um dia tudo isso vai acabar, um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou sentir que a minha vida é minha. E nesse dia eu falei: cara, não há oração sem resposta. Não há oração sem resposta. Mais de 15 anos depois, não há oração sem resposta. Então, assim, eu sei que infelizmente não é o que acontece com muitas pessoas, mas ainda que se tenha dúvidas, a melhor decisão é falar. A melhor decisão é falar. Então, assim, quando você acha que você não está escolhendo, você continua fazendo uma escolha, que é permanecer ali todos os dias. Isso pode ser muito mais perigoso. E se minha mãe não descobrisse? E se minha mãe não aguentasse e morresse? E se alguém morresse na família? E se minha irmã morresse? E se eu morresse e ninguém soubesse de nada? Então, às vezes, a gente não toma uma decisão com medo do depois, mas a gente não consegue entender a gravidade e o risco que a gente está correndo todos os dias, se mantendo ali, estando ali, ficando calado. O risco é muito maior, não vale a pena. O que você diria hoje, na sua visão, Adri, onde a sociedade mais falha quando o assunto é violência sexual infantil? O que essa sociedade precisa aprender de uma forma urgente? Quando não tem acolhimento e tem mais questionamento. Eu questiono primeiro: qual era a roupa que você estava usando? Mas também 12 anos na festa, mas também 9 anos na rua, mas também a mãe colocou um padrasto em casa. Então, assim, o problema são sempre os outros. Você nunca vai olhar, dificilmente você vai olhar para alguma questão que tenha na internet, algum debate, alguma notícia. Abre os comentários. Tenta encontrar um comentário de uma pessoa se solidarizando e falando assim: eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou psiquiatra, eu sou médico, eu sou sei lá, o que for. Eu me disponibilizo a ajudar essa família. Nada, só tem os críticos. Vamos todo mundo aqui fazer um pix de R$1, cada um ajudando para essa família se reconstruir, para essa mãe se reconstruir, para essa criança se reconstruir. Não tem. É sempre o questionamento de: aonde é que estava a mãe dessa menina? Aonde que estava essa menina? Que horas que foi? Eu já vi comentários assim, de casos atuais. Mas também, 12 anos de idade, 10h30 da noite? Aonde que estava a mãe dessa menina? Mas também, os casos, né, de Roblox que tem. Mas também os pais dando celular para a criança. Eu não estou falando que está certo criança ter celular e nem acho que seja correto e acho totalmente errado. Mas, cara, você está olhando por um crime. Você vai julgar quem não estava ali, ou quem deixou passar, ou a roupa que essa criança estava usando, ou o comportamento. Não justifica. Não justifica. O meu pai foi dar entrevista na televisão da cidade falando que eu tinha tirado a minha virgindade com um cabo de vassoura. E tinha gente acreditando. E tinha gente me esculachando, me ridicularizando. Meu Deus. Me taxando de louca, porque eu não aceitava a separação. Então, assim, muito cuidado. Porque a gente já viu vários casos de pessoas que são julgadas, que são apedrejadas, só que assim... que elas não sabem lidar com isso. Eu tenho bagagem para lidar com isso. Eu respondo numa boa. Mas e quem não tá preparado psicologicamente? E a maioria não está. Então, você tá aí, sentado no conforto da sua casa, é muito fácil você pegar o celular, abrir e julgar. Vai viver a situação pra você ver. Se você aguenta. E às vezes as pessoas vivem a situação e aí fala assim: nossa, realmente, é difícil mesmo. Sabe? Então, assim, minha mãe já foi até questionada: mas você não vai visitar ele? Acho que você tinha que fazer uma visita pra ele. A gente podia pagar um psicólogo pra ele. Será que realmente foi tudo isso? Então, assim, ninguém deixa o trabalho do juiz pro juiz. Deixa o trabalho de quem tiver que ouvir depoimento para quem tem que ouvir depoimento. Eu posso ajudar? Eu vou ajudar. Não posso. Eu não tenho nada para falar, então fica calado. Roda o feed.
Entendeu? Vai para outra publicação, escolhe outra coisa. Porque, assim, quem tá vivendo uma situação ruim, ela não precisa de mais dedo apontado. Se falhou, se não falhou, quem que tava... Pô, quer se juntar? Sei lá, cara, vamos apoiar o Silêncio que Grita aqui, ó. Todo mundo segue lá a página, entendeu? Todo mundo doa um pix de R$1 para as famílias que estão precisando, para essas mães se reconstruírem. Use o seu tempo para fazer algo que... Algo produtivo. Que seja produtivo, porque as pessoas vão olhar e vão começar a ter uma outra percepção de... Se eu for lá e denunciar, eu não vou ter julgamento, eu vou ter acolhimento. Por que as pessoas não denunciam? Vergonha. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha família? O que vão pensar, né? Aí tem também a questão das famílias, né, que querem abafar o caso porque são conhecidas, porque denunciar é sinônimo de vergonha e não deveria ser. Puxa, você encerrar um ciclo ali de um abusador é motivo de vitória. É vitória, não é vergonha. E aí as pessoas não denunciam por isso, por vergonha. Mas por quê? Porque tem muito julgamento. A primeira coisa que a sociedade faz é julgar. Exatamente. E aí, a gente tá indo pro fim. Infelizmente, a gente ficaria aqui, o papo já fluiu antes e agora também. Eu queria que, se você pudesse falar, eu vou te fazer umas perguntas e você pudesse responder com uma frase. Se você conseguir fazer isso. Se você pudesse falar diretamente com uma criança que vive algo parecido. Você não tem culpa. Uma mulher que ainda carrega esse silêncio. Você pode ter voz. E uma mãe que sente que algo não está certo. Não ignore jamais os sentimentos que você tem. Não ignore. Nunca. E aí, para quem está nos assistindo, para que a gente possa encerrar esse episódio, que você pudesse deixar nessa câmera uma mensagem para quem te assistiu, para quem talvez esteja se identificando, para quem talvez superou como você ou para quem talvez esteja no problema. Fique à vontade, abra o seu coração, esse microfone é seu e essa tela é sua. Eu quero agradecer por você que ficou aqui até agora. E se você em algum momento se identificou, se você conhece alguém que esteja passando por isso, dê o primeiro passo, denuncie. É possível ser feliz. O silêncio, ele não precisa ser vivido. E você não tem culpa do que te aconteceu. A sua vida, ela vai se pautar no que você faz com tudo aquilo que te acontece. Tem exemplos como o meu, como o da Carol, como de milhares de mulheres por aí, que mostram todos os dias que é possível a gente se reconstruir um dia de cada vez. E você tem esse espaço aqui seguro, que você pode contar com a gente para dar esse primeiro passo, para dar um novo sentido à sua vida. Então deixa aqui agora também onde o pessoal te acha, para que eles possam começar a te acompanhar. O meu Instagram é @DriVandenberg, com W. Depois a gente coloca ali na tela. E se precisar mandar mensagem, precisar falar alguma coisa, colocar para fora, pode mandar mensagem. Mandem mensagem também aqui no Instagram do Silêncio que Grita. Sigam a Carol nas redes sociais. Ela tem um trabalho maravilhoso. Olha, eu vou contratar ela já. Ela tem um trabalho maravilhoso que eu admiro muito. E é dessa forma que o movimento começa. É dessa forma que a gente consegue fazer algo útil, que a gente consegue construir um espaço seguro para que todas as pessoas que estejam vivendo situações como essa possam encerrar ali e que outras pessoas também que estejam perto de viver situações como essa consigam identificar para que o pior não aconteça. Amém. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Muitos de vocês vão perguntar se eu não vou dar o kit do Silêncio que Grita para a Dri. Mas a Dri, como eu disse, esse é o nosso segundo encontro. A Dri já ganhou um kit do Silêncio que Grita. Eu já ganhei e uso todos os dias. Mas agora você não vai sair daqui sem um presente. Então hoje eu deixo para você, para que você possa apreciar. São bombons da Bobon, que é a nossa parceira aqui do podcast, que tem estado nessa jornada também. A Roberta é minha amiga, já esteve aqui, inclusive, no Dando Voz. Se você não assistiu o episódio que a gente esteve com a Roberta e com o Denis, falando sobre a cura do câncer. Esse é o episódio, se você quiser assistir. Dri, mais uma vez, muito obrigada pela sua coragem. Eu que agradeço. De contar sobre tudo que você passou, que eu imagino que não seja fácil, mas aqui você não está sozinha.
Obrigada por quebrar esse ciclo. Obrigada por lembrar dos sobreviventes que não é fácil, mas que eles têm sim capacidade de ser forte. Ninguém é obrigado a ser forte o tempo todo, e eu reforço isso, sou prova disso, e a Adri aqui na minha frente também. Mas sim, eu vou falar a frase que eu falei no começo, que a Adri falou no meio e que eu vou deixar aqui no final. Não é sobre o que te aconteceu, mas o que você fez com aquilo que te aconteceu. Para você que está aí ouvindo a gente, compartilhe esse episódio. Pode ser a única chance de uma criança ser vista, de um adolescente ser lembrado, dessa criança e desse adolescente ser acreditado e dele ser principalmente protegido. O silêncio, tenha certeza, o silêncio protege o agressor e a voz protege a vítima. Então, seja você a voz de alguém que esteja precisando. E aqui no Dando Voz, a gente escolhe dar voz. Muito obrigada por você estar conosco aqui até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Mais uma vez, compartilhar esse conteúdo com quem esteja precisando. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.